Jesus. Aleluia. Aliás, capítulo 24. Obrigado, Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 5. Ele é digno. Oh, Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 5. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Um pulinho rápido, Apocalipse 1, verso 18. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele é digno. Apocalipse 1, verso 18. Diz assim: eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Quero trazer uma palavra simples, clara e objetiva aos nossos corações. Uma palavra a qual o Senhor já tem nos revelado para trazer para a igreja. Os irmãos me entendem bem? Dá para entender bem o que eu estou falando? Estamos diante de uma situação tanto quanto inusitada. Um cenário que vemos era um cenário de tristeza. Era um cenário aqui como se fosse de abandono. Vamos que aqui 3 mulheres estão indo ao túmulo de Jesus. Não sei se os irmãos assistiram hoje ao noticiário ou abriram a internet. Hoje foi enterrado o corpo do pastor Davi Miranda, missionário Davi Miranda. E teve um grande cortejo até o cemitério. Alguns fiéis choraram pela morte. Outros estavam lá para criticar, para zombar. Mas eu fiquei imaginando a influência de um líder na vida de um cristão. E quando essa palavra me veio ao coração, eu imaginei a influência de Jesus na vida daquelas mulheres. Porque elas estavam indo para o sepulcro imaginando a cena. Vamos levar flores para ele. Vamos levar perfume para o corpo dele. Porque de certo Jesus está morto. E nós vemos que o Senhor Jesus, antes de morrer, ele faz uma promessa aos seus filhos. Qual era a promessa? Ele ressuscitaria ao 3º dia. Nós sabemos que para se cumprir o ministério do Messias, houve algumas coisas tiveram que acontecer. E Jesus, quando ele nasce, ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, ele começa a andar no meio do povo, ele começa a andar no meio da humanidade. E o povo agora começa a conhecer Deus de perto, porque o seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora ele começa a observar de perto como Deus, como era a aflição das pessoas, como era o sofrimento dos justos e dos injustos, como era a vida daqueles que serviam e daqueles que não serviam. Jesus fazia uma análise simples da vida do homem, porque quando Jesus ele olha para o olho de um homem, ele não vê como eu estou vendo aqui. Eu estou vendo que os seus olhos são negros, são escuros. Eu posso olhar para o irmão e ver que os olhos dele são verdes, mas quando Jesus ele olha para o homem, quando ele olha para os olhos de um homem, ele não está olhando para os seus olhos, não, ele está olhando para dentro do olho do homem, na janela da alma do homem. Ou seja, quando Jesus olha no olho de alguém, ele está fazendo uma análise clínica especial no coração do homem. A saber, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus está passando pela multidão, mas Jesus de repente para e olha no meio da multidão, e quem que ele vê? Pedro. O Senhor agora olha para os olhos de Pedro, e os olhos do Senhor agora contemplam o coração de Pedro, porque Jesus olha na janela da nossa alma, olha o nosso coração, porque ele conhece o nosso íntimo. Ou seja, quando ele olha para nós, ele não está vendo nosso corpo físico apenas. Ele não está olhando aquilo que é plausível aos nossos olhos, aquilo que é notório aos nossos olhos. Quem sabe hoje você chegou aqui com um sorriso no rosto. Você chegou aqui tentando disfarçar uma tristeza profunda da tua alma, tentando disfarçar uma tristeza profunda no teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: de Deus não dá para se esconder nada. Ele olhou na janela dos teus olhos, contemplou teu coração e vê que a tua alma está chorando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele está aqui para curar as feridas interiores, para refrigerar a tua alma, para dar sossego, para te dar mais uma vez uma noite tranquila de sono, porque Ele te conhece por dentro e não por fora. Jesus está no meio dos homens agora porque Ele conhece os homens. Ele tinha o cheiro das ovelhas, o pastor que tem cheiro das ovelhas. Porque hoje o que mais tem é pastor que não tem cheiro de ovelha. Tem cheiro de tudo menos cheiro de ovelha. Jesus fazia
lembrava um pouco das suas promessas. 3 grandes promessas na Bíblia Sagrada. A primeira se revela no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. E Deus diz para Satanás que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Segunda grande promessa que vemos: o Espírito Santo haveria de descer sobre a terra, sobre os homens. Terceira grande promessa: a volta do Filho do Homem. A primeira promessa já se cumpriu. Jesus nasceu, viveu nesta terra como um homem, mas triunfou como Deus e está nos céus hoje. A segunda promessa também se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedesse que falavam. Todos transbordavam do Espírito Santo. Agora aguardemos a terceira e a maior das promessas: a volta do Filho do Homem. Aleluia. Eu creio. Jesus fazia questão de falar que o reino dele não era aqui desta terra, que o que ele tinha para a igreja não era aqui desta terra, era algo além do imaginário, era algo além daquilo que nós pensamos. Mas sabe o que entristece o meu coração muitas vezes? Que se entristece o meu coração, eu tenho certeza que entristece o coração de Deus, é porque não temos vontade de conhecer o céu pelo lado de dentro. É só essa metáfora, como o irmão disse, historinha, coisa da carochinha, historinha para boi dormir, para convencer os crentes. Deus não precisa disso. A palavra da verdade tem que ser pregada. Precisamos querer conhecer o céu pelo lado de dentro, não só pelo que nos fala, mas querer buscar a face do Senhor enquanto é dia. Mas parece que a chama do avivamento se apagou. Parece que o pentecostalismo está apenas no Gideão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se aqui neste lugar tem um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, um coração que quer conhecer o céu pelo lado de dentro, que quer conhecer o Senhor Jesus, levante a mão e adore a Ele, porque Ele se faz presente aqui. E eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Ele fazia questão de dizer para os seus servos: olha, vai acontecer algumas coisas, mas são coisas que tem que acontecer. Vocês vão ser entregues como ovelha na mão dos lobos. Vão querer matar vocês, mas não se preocupa. Ele vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por algumas vezes Jesus usou essa forma de dizer eu. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a fonte de água da viva, eu sou o pão da vida. Aleluia. As únicas vezes que Jesus se referiu a Ele mesmo foi para falar de salvação, foi para falar de céu, é para falar de céu, de salvação. Ei, irmão, quem sabe os teus olhos têm olhado somente as coisas desta terra. Quem sabe o teu coração até agora só tem almejado as coisas da terra, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Mas hoje o Espírito Santo quer atiçar o teu coração para coisas que o olho não viu, para coisas que ainda não subiu ao teu coração, para aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, mas quando isso acontecer, tem de bom ânimo, fica firme, aguenta firme. A promessa é para quem chegar até o final, não é para quem fica no meio do caminho, não é para quem começa e para, não é para quem faz relaxadamente, mas é para quem vai sofrendo até o final e não desiste. Não abro mão, não desisto, não largo, porque eu sei que foi Deus que me deu. Deus colocou algo na tua mão e você tem falado: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou largar. Não era bem isso que eu pretendia, não era bem isso que eu queria. O Senhor manda te dizer: a promessa é para quem chega até o final, é para quem não desiste, é para quem não agacha, é para quem não retorna. O Senhor diz: vai avante, marche um pouquinho mais, porque Ele te dá força desta noite. Apocalipse 3:8, Ele vai dizer: conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele conhece as tuas obras, a porta está aberta, triunfa em nome de Jesus. Que maravilha! Mas o desejo de conhecer o céu pelo lado de dentro. Jesus falava: olha, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida, morte vicária, eu te amo a ponto de dar a minha vida por ti. Sabe aquela bala que matou um bandido na favela? Podia ser para mim, podia ser para você.
Sabe aquele carro que atropelou aquela criança que você conhecia? Foi triste, aquele carro era para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado entrou por um homem, com o pecado entrou a morte. Por isso todos pecam, está dizendo, por isso todos morrem, porque pecaram. Mas Jesus ele vem agora dizer, olha, essa aliança está quebrada. No teu nome tem uma cédula de morte. Mas passa esse negócio para cá que eu vou pagar essa dívida. Jesus ele nos ama a ponto de dar a vida por nós. Enquanto isso acontece, quando Jesus está partindo agora para ser crucificado, no caminho do Calvário levanta aquela cruz que era para ser minha e sua. Ainda que nós não iríamos aguentar, não tínhamos condições, mas ele toma aquela cruz sobre os seus ombros e continua. Como homem ele chegava a dor e o sofrimento, como homem ele chegava às suas necessidades físicas, mas como Deus ele olhava além da cruz do Calvário. E o que ele chegava além da cruz do Calvário, a minha vida, a tua vida, a nossa dependência, o nosso sofrimento, a nossa pouca força, mas mesmo assim ele nos amou. Na nossa pouca força, na nossa fragilidade, mesmo assim ele nos amou, sabendo que muitas vezes seríamos infiéis, mas a palavra diz que ele permanece fiel, mesmo assim ele nos amou. A Bíblia diz que elas estavam indo atemorizadas, abaixando o rosto para o chão. A prova faz algumas coisas na vida do cristão. A necessidade faz algumas coisas na vida do cristão. A primeira coisa que acontece é o abatimento espiritual. O crente perde fervor, perde a vontade, abaixa o rosto, anda com cabeça baixa, desacredita das profecias, das promessas. Deixa eu te contar um segredo aqui. O Espírito Santo coloca no meu coração. Nenhuma das palavras que ele disse a teu respeito caíram por terra. As palavras que ele falou, ele é fiel para cumprir. Quem sabe você não tem forças nem para levantar mais a sua cabeça, os seus olhos. Quem sabe você não tem mais força para acreditar. Mas as promessas do Senhor vão se concretizar na tua vida. É muita tristeza, muita amargura. Quem sabe você olha e fala, esse menino não sabe o que está falando, não sabe o que eu faço na minha casa. E estávamos conversando isso no carro, você olha o rosto de uma pessoa e não sabe o que ela passou durante a vida dela. Você não sabe o que ela passou durante o mês dela. Você não sabe o que ela passou no último dia dela. Você não sabe como foi o dia dela, mas Deus sabe como foi, Deus conhece. Mas o interessante é que ele não faz conta disso. Ele continua nos amando. Agora as mulheres estão chegando ao túmulo de Jesus para levar flores. Quem sabe para cultuar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, o corpo não está lá. Estavam buscando Jesus no lugar errado. Os anjos vão dizer, olha, por que buscar o vivente entre os mortos? Aquele que está vivo. Se você for no cemitério, não vai ter nenhuma casa lá, em cima dos túmulos. Você não vai escutar barulho de panela. Você não vai escutar barulho de criança. Por quê? Estão todos mortos. Porque cemitério é o lugar de quem está morto, de quem perdeu a esperança. Meu Deus! Aleluia! Espírito Santo. O Senhor me mostra nesta noite abrindo sepulturas espirituais aqui. E como Ele fez com Lázaro esta noite, Ele te chama pelo teu nome. Esse cemitério não é teu lugar porque você está vivo. Ele te chama pelo teu nome hoje. E Ele diz, até quando você vai se esquecer da minha promessa? Até quando você vai ficar com essa cabeça baixa? Como o salmista uma certa vez disse, levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou muito triste e abatido, mas eu tenho o dever de levantar os meus olhos para o céu e olhar para o Senhor, porque Ele é minha fortaleza, Ele é meu ajudador, é minha rocha de firmeza. Não temerei o mal, nem o que pode me acontecer, porque o Senhor está comigo. Espírito Santo, sai para fora hoje. Sai desse cemitério hoje. O Senhor tem compromisso contigo na terra. O Senhor tem compromisso contigo. Eu creio dessa forma. Mas acontece que às vezes eu procuro Jesus no lugar errado. Eu falei, parou de trabalhar na minha vida. Ele parou de fazer na minha vida, mas na verdade não. Ele está no lugarzinho dele
da minha mãe e do meu pai não tem mais valor. O presbítero não tem mais valor. Eu quero fazer conforme a minha vontade. Estou fazendo errado. Estou procurando Jesus no lugar errado. Meu Deus, aleluia. Sabe aquele seu cantinho de oração no seu quarto? Jesus, ele continua trabalhando lá. Lembra quando você estava lavando louça, pedindo a Deus forças, e ele se revelava você lá na beira daquela pia? Ele continua lá. Uravadai Astúria, Cavadai Astúria. Lembra quando você levantava e você ia trabalhar, e você falava, papai, vamos comigo? Ele continua da mesma forma, querendo te acompanhar no trabalho. Lembra quando você chegava na sua casa, botava a mão no portão e você sentia a presença de Deus, mas parou de acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, ele continua lá. Ah, Espírito Santo, ei, o Senhor te chama para uma realidade espiritual aqui. Ele não mudou, ele não está morto, ele está vivo. Você está buscando no lugar errado, na forma errada, mas ele está aqui para obedecer, com contato contigo, uma aliança contigo, porque ele te chamou. Só quem quer que ele continue o mesmo. Levante a mão e adore, adore, adore. Onde está Lampião, rei do cangaço? Lampião está morto e enterrado. Onde está Elvis Presley, o rei do rock? Está morto e enterrado. Onde está Raul Seixas, o rei do rock brasileiro? Está morto e enterrado. Ei, grandes reis dessa terra estão mortos e enterrados. Mas se você vê o túmulo de Jesus, tem uma placa escrito: ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, porque ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. O Senhor que te enxerga essa noite. Um grande observador uma vez disse, observando a pedra, ele disse: nada é mais forte do que a pedra. Olha a firmeza dela, olha como ela é bruta. Mas chegou um lapidador e deu uma martelada nela e quebrou a pedra. Aquele escritor disse: nada é mais forte do que o martelo, do que o ferro. O ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que o ferro. Mas ele viu que o ferreiro, quando a ferramenta parou de prestar, ele derreteu o ferro no fogo. Ele disse: nada é mais forte do que o fogo. O fogo derrete o ferro. O ferro quebra a pedra. Nada é mais forte do que o fogo. Mas ele viu que quando aquele homem terminou de trabalhar, ele jogou água naquela fogueira. E a água apagou o fogo. E ele disse: nada é mais forte do que a água. A água apaga o fogo derrete o ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que a água. Mas ele viu que quando ele jogava a água ali, aquela água evaporava e subia, e formavam-se nuvens do céu. E ele volta a escrever dizendo: nada é mais forte do que as nuvens sugam a água apaga o fogo derrete o ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que as nuvens. Mas o observador, como era, continua olhando para o céu. De repente sopra uma brisa do Oriente e leva aquelas nuvens embora. E ele vai dizer: nada é mais forte do que o vento agora ele dissipa as nuvens sugam a água apaga o fogo derrete o ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que o vento. Ele se assenta para descansar com a sua caneta, seu papel na mão ou com a sua pena. E ele observa que quando o vento bate na montanha, ele se separa. E ele vai dizer: nada é mais forte do que a montanha. A montanha é mais forte, porque ela para o vento dissipa as nuvens sugam a água apaga o fogo derrete o ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que a montanha. Mas essa montanha estava agora numa fazenda de um homem muito rico. E esse homem agora queria tirar aquela montanha, e ele tira aquela montanha. E ele vai dizer: nada é mais forte do que o homem, porque o homem desmancha a montanha para o vento dissipa as nuvens sugam a água apaga o fogo derrete o ferro esmiuça a pedra. Nada é mais forte do que o homem. Mas saiu um boato na cidade, o fazendeiro morreu, e aquele homem vai dizer assim: olha, eu tenho que reconhecer que nada é mais forte do que a morte venceu o homem removeu a montanha parou o vento dissipava as nuvens
As nuvens sugavam a água apagava o fogo que quebrava as pedras. Nada é mais forte do que a morte. Mas ao terceiro dia, quando essas mulheres vão chegando ao túmulo de Jesus, elas vão perguntar: cadê Jesus? Os anjos vão dizer: ele não está aqui porque ressuscitou. Imagina o escritor pegando o seu lápis e o seu papel, dizendo: nada é mais forte do que Jesus, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele é mais forte. Ele é todo poderoso. Ele é Deus. Ele venceu para que eu e você também vencêssemos, para mostrar que ele é o mais forte. João capítulo 10 ele vai dizer: eu tenho a vida, eu dou e eu torno a tomá-la, porque ela é minha. Ele é forte. E aquelas mulheres agora se deparam com uma situação inusitada. Cadê Jesus então? Vamos para terminar, já são 9 horas. Capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. João, ele vai ter visões na ilha de Patmos. Coisa linda que Deus faz com João. Particular, pastor. Quando Deus quer ter particular conosco, ele leva a gente para a ilha de Patmos para sofrer sozinho. E ele sofre. Ele é jogado num caldeirão de óleo fervente. Ele é um steak de carne humana, mas ele não morre. Depois disso, agora ele é solto lá na ilha de Patmos, uma ilha de pedras, que aprisionava bandidos. Eram soltos para morrer. A Bíblia diz que agora ele vai começar a ter visões. O Senhor começa a revelar o livro do Apocalipse para ele, o livro das revelações. Um livro mais autêntico, um livro mais atual do que o que vai ser lançado no final deste ano. O livro de Apocalipse é mais atual do que ele ainda que nem foi lançado. E a Bíblia diz que agora ele começa a ver coisas lindas. Imagina, pastor, revelações do céu e uma voz dizer: escreve o que eu te digo. Escreve o que eu te digo. Faz quanto tempo que o Espírito Santo não sopra no teu ouvido? Faz quanto tempo que você não faz mensagens novas? Faz quanto tempo que você não vive experiências novas com Ele? Ele vai dizer: escreve o que eu te digo. E ele começa a ver coisas. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele virou para olhar quem falava com ele, ele não aguentou, ele caiu. Tudo que Deus mostrou para ele, ele aguentou ver. Mas quando chegou a majestade, o poder, a glória daquele com quem falava com ele, ele não aguentou, ele caiu por terra. Ei, você tem noção do tamanho da glória desse Deus que você serve? Você tem ideia, noção do tamanho desse Jesus que você serve? Até agora você teve visões espatafúrdias, mas quando você olhar para Jesus, não tem outra saída. É cair aos pés dele e dizer: Jesus, eu sou necessitado da tua presença. Eu preciso do Senhor. Até agora eu te busquei no lugar errado, mas eu estou aqui na tua presença e caí nos teus pés como morto. Só o Senhor tem o poder e pode me dar a vida. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está aqui e está vivo. Ele está aqui e está vivo. Ele está aqui e está vivo. Eu vou dizer de novo: ele está aqui e está vivo. Ele está aqui e está vivo. Obrigado, Jesus. Santo de Israel, aleluia. O que essas mulheres passaram nos mostra o reflexo de uma igreja morta. Estavam com Jesus, conheciam Jesus, mas se esqueceram das promessas. Igrejas que se esqueceram que Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Pregam um Jesus de plástico, um Jesus coitadinho, um Jesus de brinquedo, um Jesus que você põe onde você quiser, você faz o que quiser com Ele, põe até na parede. Isso é mentira de Satanás. O Jesus a qual nós servimos, Ele tem a mão grande. A mão que sustenta o universo é a mão dele. Na palma da sua mão tem uma marca. É a marca de um cravo. Mostra que Ele venceu a morte. Ele é todo poderoso. Ele não é coitadinho. Ele é Deus forte. Se você se esqueceu das promessas, se lembre hoje. Reflexos de uma igreja morta se esquecem da promessa. Procura no lugar errado e se assustam com a verdade. Aquelas mulheres se escandalizaram. Mas como assim ele não está aí? Como assim? A gente está no lugar errado. Como assim se esquecendo daquilo que ele disse? Pois é, ele ressuscitou. Mas para encerrar, ele vai nos ensinar os reflexos de uma igreja viva.
Não abandona o primeiro amor. Aleluia. Não larga nada pela metade. Ainda tem testemunhos para contar. Eu creio. Coisa mais triste, pastor, você entrar na igreja e não escutar um testemunho. Eu creio. Não sei de que época o senhor é, mas eu nasci na igreja. Eu lembro que tinha um culto só para testemunho na igreja. E era uma briga. Se você me desse oportunidade para o irmão, ele fosse embora e contasse testemunho, ele ficava triste. Hoje, você fala, vamos ouvir o nosso irmão, ele faz assim, hoje não. Meu Deus. Hoje não. Sai da carne. Começa a viver do Espírito. Começa a viver experiências novas com o Senhor. Sinta a vontade de contar aquilo que Ele tem feito na tua vida. Sinta a vontade de dizer que o amor dEle é grande, é poderoso. Sinta a vontade de dizer que Ele ainda cura, liberta, transforma, batiza, renova, prepara o homem e leva para o céu. Sinta a vontade de viver experiências com Ele. Aleluia, Jesus. Os reflexos de uma igreja viva têm testemunho para contar. Sabe o que aconteceu no culto passado? Estava na igreja, Jesus libertou. Não só isso, Jesus batizou com o Espírito Santo. Não só isso, salvou vidas. Que lindo. Oh, Jesus. Aleluia. No retiro de 2012, eu estava trabalhando, não pude ir. Retiro de carnaval. Eu falei para Deus, eu quero uma confirmação na minha vida. Eu não quero mais ser esse filho de pastor que não é crente, desviado dentro da igreja. E uma coisa que nós estávamos comentando, claro, se tem uma coisa difícil de fazer é pregar para quem está desviado dentro da igreja, porque não é para mim essa palavra. Deus não está falando comigo. Se fosse comigo, Ele ia falar aqui, Ele ia usar alguém de sapateando, batendo o pé, colocar a mão na minha cabeça. Não é para mim. Eu estava desviado dentro da igreja. Precisei de uma experiência com Deus. Me lembrei das promessas do Senhor. E o Senhor me visitou naquela madrugada, 4 horas da manhã. E Ele falou para mim no profundo assim, não esqueci do que fiz contigo, do pacto, da corrente e da aliança. Vou te mostrar que sou Deus da tua vida. Eu falei, o Senhor vai me levar para pregar em grandes congressos. E comecei a me regozijar. Eu falei, o Senhor vai me levar para andar de avião. Comecei a me alegrar. Eu pensei, o Senhor vai me dar um carro zero. Fiquei feliz, mas quando eu desci para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus, comecei a me lembrar que estavam lá no retiro de jovens. E eu estava ali trabalhando. Meu Deus. Já me entristeci de novo. Crente morno não consegue se manter quente. Qualquer brisa que sopra de prova já fica morno de novo. E Jesus diz, olha, porque não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Coisa nojenta, Jesus está dizendo. Não consegue se manter. Eu estava assim. Quando eu desci para o ponto de ônibus, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Faz a lua brilhar. E se ela piscar, eu vou entender que o Senhor falou comigo. Fiquei olhando para a lua. E incrível que o ônibus atrasou muito aquele dia. Cerca de uns 40 minutos. A lua não piscou. E eu fui abaixando, eu falei, Senhor, eu posso. Se o Senhor piscar a luz do poste, 2 vezes eu vou entender que é o Senhor. Passou 10 minutos, nenhuma vez. Eu falei, Senhor, uma vez que o Senhor piscar, eu vou entender que é o Senhor que fala comigo. Nenhuma vez. Quando eu olhei, não tinha ninguém no ponto. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Algumas coisas nós vamos ter que passar sozinhos, só mais de Deus. Meu Deus. De repente desceu uma moto e o cara me encarando. E eu fiquei encarando ele, pensando, cara desaforado, cara folgado. O dia já não começou bom para mim, esse cara me encarando, já vai querer briga logo cedo. E eu fiquei encarando ele encostado no poste, escutando o hino da Lauriette que dizia palavras. Coloquei para repetir. Aquele rapaz foi na frente e voltou de moto. Eu falei, ixi, arranjei para a cabeça. O que eu fui fazer? Por que eu fiquei encarando ele? Agora ele vai vir aqui, vai me dar um monte de tiro e vai embora. Agora eu vou morrer. Aquele rapaz chegou para mim, abriu a viseira do capacete e falou, moço, o senhor sabe onde eu posso achar baseado? Ou uma pedra para me fumar? Eu estou na dependência, eu preciso. Quando eu fui falar para ele, eu senti um revestimento de baixo. Algo que começou a me formigar. Algo que me encheu. Uma autoridade. Eu apontei a mão no nariz daquele rapaz e falei, assim, eu não tenho droga para te dar. Não tenho lugar para te oferecer, mas uma coisa eu sei. Jesus quer mudar a tua vida. O Espírito Santo quer te transformar. Só depende de você. Quando eu abaixei o dedo, eu falei, agora eu vou tomar um soco. Aquele rapaz começou a chorar. Falou assim, mano, que bagulho louco. Mas é isso mesmo, eu preciso fazer isso. Vou embora para minha casa dormir. Faz 3 dias que eu estou fora de casa. O Espírito Santo me usou para falar com aquele rapaz.
rapaz ali e ele foi embora. Quando eu encostei no poste, o Espírito Santo falou para mim: tá aí o sinal que você pediu. Vou te usar para falar com essas pessoas. Sabe reconhecer os sinais que o Senhor tem te dado, as portas que Ele tem aberto. Mas o sinal de uma igreja onde está cega. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, além de cego, estava surdo. A Bíblia diz que o Senhor os advertia, mas eles não ouviam. O seu pai os advertia, mas eles não os ouviam, porque o Senhor havia tampado seus ouvidos, porque Ele queria os matar. O pai cego e os filhos surdos, líderes da igreja, membros da igreja. O Senhor chama Samuel. Samuel é uma nova etapa, uma nova história. O Senhor hoje te chama como Samuel para viver uma nova história, uma nova etapa. Aleluia, Jesus. Você pediu voz ungida? Pediu? Pediu uma ungida? Pediu? O Espírito Santo quer te dar um ouvido ungido hoje para ouvir a voz dele. Aleluia. E entender que é Ele que fala contigo. Obrigado. Pastor, posso pedir por um cantar o hino? Se coloca de pé, canta o hino, cara. Obrigado, Jesus. Obrigado, nome de Santo de Israel. Obrigado. Ele é digno. Ele continua o mesmo. Eu creio, Jesus. Ele trabalha da mesma forma. Eu não sei como foi a tua vida até hoje, mas você que daqui para frente sei o que coisas novas para a tua vida. Meu Deus, eu creio. Experiências e profundidade. É tempo de viver coisas novas. Oh, Jesus. Um abraço que mandava. Santo de Israel, aleluia, Jesus. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor quer voltar a entrar contigo de mão dada na tua casa. Ele quer voltar até aquela amizade, aquela comunhão contigo. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, meu carro é um furacão, minha vida é um barquinho. Coloque a mão no seu coração. Se você necessita viver experiências novas, se você quer viver uma transformação, Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu creio, eu O creio, eu vento creio. está soprando, mas é de adorando, venço mais a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for tua presença, acalma o meu coração. O Espírito. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas na frente de mim. Perdoa se vencer em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar. o Senhor quer ressuscitações nesse lugar. O Senhor quer ressuscitar projetos nesse lugar. Chamados nesse lugar. Chamados que estão dentro do cemitério. Projetos que estão dentro do cemitério. Planos que foram feitos e abandonados pelo meio do caminho estão no cemitério. Mas o Senhor quer ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos nesta noite. Ainda há esperança para
Levante as tuas e mandai as tuas. Ah, Espírito Santo. Aleluia! Se forem com a presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Aleluia. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. A voz dele é a voz que acalma os vendavais do coração. A voz dele é que acalma as tempestades da alma. A voz dele é que traz a vida àquilo que está morto. Encubra a sua cabeça que eu quero orar por você onde você está. Se você quer viver uma experiência com Deus, se você sente essa chama ardendo no teu coração, ainda que seja uma fagulha, o vento do Espírito vai soprar aqui e este fogo vai voltar a queimar na tua vida. Este fogo vai voltar a pegar e vai incendiar a tua casa, vai incendiar o teu lar. Você não pode da mesma forma que você chegou aqui. O Senhor conta contigo. Encubra a tua cabeça, Senhor Deus e Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Os teus filhos que vieram neste lugar hoje com propósito, ó Pai. Que vieram neste lugar para buscar a tua face, a tua presença. Só o Senhor sabe como chegaram até aqui. O Senhor sabe como chegamos até aqui. Muitos dos teus filhos, meu Pai, que o inimigo soprou para não vir para a tua casa hoje. Que o inimigo tentou colocar empecilhos para não vir na tua casa hoje. Tentando separar-nos da tua presença. Só o Senhor sabe como está o coração da tua serva. Só o Senhor sabe como está o coração do teu filho. As lutas e as tribulações são tantas, meu Pai, que tentam nos impedir de se chegar até a ti. Mas graças te damos, Senhor, que o Senhor é Deus vivo na terra, que age na vida daqueles que esperam no Senhor. Te damos graças porque até que o Senhor tem nos sustentado. Aqui está a tua igreja, meu Pai, que clama pelo teu sangue. Ah, papai, uma igreja que tem a marca do teu filho. Uma igreja, meu Pai, que tem o teu cheiro, que tem a tua marca, que tem a tua presença. Meu Pai, eu te apresento a vida dos teus filhos. E se a amargura está neste lugar, em nome de Jesus vai ter que bater por terra. E se a angústia está neste lugar, em nome de Jesus vai ter que bater por terra. Se a solidão está neste lugar, em nome de Jesus ela vai ter que cair por terra. Ah, Espírito Santo, quem sabe há pessoas aqui, meu Pai, com o princípio de depressão. Em nome de Jesus Cristo, toda a depressão vai cair por terra, porque o Senhor sopra alegria aqui, meu Pai, nestas vidas, nesses corações, invadindo os lares, mudando histórias, transformando vidas, porque o Senhor muda a vida do homem. O Senhor nos resgatou, meu Pai, do cativeiro. O Senhor nos resgatou da mão do inimigo, nos fez povo teu, chamados pelo Senhor para viver uma nova história. Meu Pai, nós te pedimos que a tua glória invada a nossa vida, que nós possamos ir embora contigo, caminhando do teu lado, desfrutando da alegria, do prazer da tua presença, porque o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que cuida de nós, Deus que não nos abandona, Deus que está presente na nossa vida. Nós clamamos e confiamos no Senhor. Fica conosco, Senhor, vai na nossa frente, livra-nos do mal, livra-nos dos perigos, livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, do homem maldizente, livra-nos, meu Pai, da perturbação noturna. Entra conosco na nossa casa, nos dá uma boa noite de sono da tua presença, porque nós cremos que o Senhor está vivo e está aqui, e tem a chave da morte do inferno. Nós confiamos no Jesus ressurreto, que vive e reina para todo sempre. Volte a buscar ao Senhor no teu cantinho da oração. Volte a buscá-lo onde você o deixou. Eu quero agradecer essa oportunidade e devolver o microfone a quem é de direito, dizendo: a escolha é nossa. Ou vivemos como uma igreja viva, ou como uma igreja que tem os reflexos de uma igreja morta. Ou se lembramos que Ele é,
ou se esquecemos de vez. A diferença é que Ele está para nos buscar. E Ele vem para buscar uma igreja viva. Amém, irmãos? Amém.